Oi, queridos alunos, chegamos na questão número 48, VUNESP 2013, analista de programação júnior, Fundação Unesp. Veja o enunciado. Um time de futsal é composto pelos seguintes jogadores: André, Carlos, Paulo, Renato e Tobias. Um dia o técnico disse: os 3 primeiros jogadores que chegassem para o prêmio jogariam no ataque. Paulo foi o primeiro a chegar depois do Renato. Renato chegou antes que Tobias, mas não foi o primeiro. Quando Carlos chegou, Tobias já estava lá. Os atacantes desses dias foram os 3 primeiros. Vamos à solução, questão tranquila. Basta encontrar a ordem de chegada. Vou fazer uma linha aqui, para encontrar a ordem de chegada. Bem, aqui na esquerda eu vou colocar antes. Antes. Então isso quer dizer que o primeiro a chegar vai estar mais próximo do antes aqui. Para ajudar eu vou chamar André, representar André com a letra A, Carlos com a letra C, Paulo com a letra P, Renato com a letra R e Tobias com a letra T. Vamos ver agora a ordem de chegada. Vamos lá? Paulo foi o primeiro a chegar depois do Renato. O Paulo foi o primeiro a chegar depois do Renato. Isso significa que o Renato chegou. Olha aqui o Renato, o R. Renato chegou. O Paulo foi o primeiro a chegar depois do Renato. Então o Paulo chegou aqui, depois do Renato. O Paulo foi o primeiro a chegar depois do Renato. Entre eles, fica em branco. Chegou o Renato e o Paulo em seguida. Diz assim, Renato chegou antes que Tobias. Renato chegou antes que Tobias. Então, o Tobias chegou depois do Renato e depois do Paulo, consequentemente. Vamos colocar o Tobias, então, aqui, O Renato chegou antes que Tobias, então o Tobias chegou aqui, porque entre o Renato e o Paulo não há jogador. Mas diz ainda mais um pouco. Mas não foi o primeiro. Quer dizer, o Renato não foi o primeiro. Guarda isso aqui, Renato não foi o primeiro. Continuando. Quando Carlos chegou, Tobias já estava lá. Quando Carlos chegou, Tobias já estava lá. Então o Carlos chegou, olha, o Tobias, que é o T, já estava lá. Isso quer dizer, então, que o Carlos chegou depois do Tobias. Então, o Carlos chegou do Tobias. Carlos chegou aqui, depois do Tobias. Carlos chegou aqui. Olha, são 5 jogadores. André, Carlos, Paulo, Renato e Tobias. Os 4 já estão aqui. Tá faltando quem? Tá faltando o André. Ele diz aqui, Renato chegou antes de Tobias, mas não foi o primeiro. Quer dizer, o Renato não foi o primeiro. Isso quer dizer que antes do Renato há um jogador. Então o primeiro chegou antes do Renato. Então o primeiro só pode ser o que está faltando. O primeiro só pode ser o André. Então o André foi o primeiro a chegar. O André chegou antes do Renato. O André foi o primeiro. Renato foi o segundo, Paulo o terceiro, Tobias o quarto e o Carlos o quinto. E o cara tinha dito que os 3 primeiros jogadores que chegassem estariam no ataque. Quais são os atacantes? André, Renato e Paulo, os 3 primeiros, André, Renato e Paulo. André, Renato e Paulo, a alternativa correta é a alternativa da letra D de dado. André, Renato e Paulo, letra D. São os 3 primeiros, os 3 atacantes. Letra D de dado na questão número 48. Uma questão tranquila na VUNESP. Espero que você tenha acompanhado. Vamos ficando por aqui. Uma boa sorte, bons estudos e até a próxima questão. Obrigado, até lá.